Nos últimos anos, a gente percebeu que a Câmara ela sempre era muito uniforme, você deve ter notado isso. Sempre as votações tinham uma maioria esmagadora para um intuito, né? E a gente percebeu isso já no primeiro momento, né? Que foi a reforma administrativa aí, né? Que já eu vou te fazer uma pergunta relacionada ao nosso executivo, né? Mas assim, você acredita que a gente vai ter momentos, né? Você bem falou que vai ter, você já mesmo se colocou nessa condição de quando não concordar, você vai falar mesmo, né? Mas assim, você acredita que mesmo com essa diferença toda aí, a gente vai ter uma Câmara que caminha para um lado, que, enfim, que vai ter divergências, porque assim, eu acho que quando a coisa sempre... Não, todo mundo concorda. Fica meio estranho, né, também. Eu acho que tem que ter uma divergênciazinha. O que você acha disso tudo? Não, eu acredito que vai haver divergências. Normal, natural. E todo mundo está preparado para que realmente isso aconteça. Que tenha maturidade, né, também. Não tem como você achar que o tempo inteiro você vai agradar todo mundo ou que sua opinião vai ser a mesma opinião de todo mundo. Não vai ser assim. Nada é um mar de rosas o tempo inteiro, principalmente quando você tem personalidades tão diferentes, tão fortes e todo mundo com o mesmo objetivo, de galgar algo maior. A Sofia está pronta para divergir. Sempre. Nasci pronta. Coisa boa. É do IATA, né? Sofia, agora vamos lá. Enfim, eu falei que eu ia te perguntar agora sobre o executivo, né? Nós tivemos aí uma vitória, assim, para muitos inesperada, né? A gente teve um fenômeno, quem estuda marketing político entendeu o fenômeno, né? Mas para muitas pessoas, até agora, as pessoas estão meio pasmas, assim, tentando entender o que aconteceu e tal. Enfim, um improvável aconteceu. Temos um prefeito que foi eleito, que não foi do grupo, que até então era favorito para poder lograr êxito na eleição passada, né? E assim, é um político que tem um perfil de carreira, né? O atual prefeito é um político já de longa data, enfim, né? Trafegou em várias esferas aí da política, a Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, Câmara Federal, né? E aí tinha voltado aí para o governo, né? Foi presidente do Detran, né, diretor-geral, e, enfim, logrou êxito nessa corrida aí. Como que promete ser a relação, né, do atual executivo aí, dentro dessas propostas que ele fez? Como é que você acha que vai ser a relação dele com a Câmara de Vereadores? Bom, eu posso falar por mim, né? O que for de bom para o cidadão, eu tenho que apoiar, e o que eu achar que possa ser melhorado, ou que talvez aquilo ali não vai ser favorável para o cidadão, eu possa sugerir que melhore essa condição. Mas até o momento eu tenho visto que, se todo mundo foi eleito com o propósito de trabalhar pelo bem do povo, você não pode simplesmente dizer assim, não, eu não vou apoiar porque não caminhei contigo em tal momento, e a partir de agora as coisas não são assim. Então, até agora, o que eu tenho visto é que a gestão do prefeito, né, o que for de bem para as pessoas, os cidadãos, os vereadores vão estar apoiando como tem apoiado. A gente teve um balancete da realidade, não do que foi vendido na mídia durante a campanha, né, de como estava a Prefeitura de Porto Velho. A gente teve aí tristes notícias de que a saúde fiscal, né, da Prefeitura não é a realidade que diziam, né, o secretário de Finanças explanou sobre isso. Então, assim, o prefeito precisou recorrer a empréstimo para poder começar esse ano, esse mandato, e fazer ações que precisam ser feitas. A gente precisa de questões estruturantes aqui na nossa capital, a gente precisa de mais postos de saúde, a gente precisa de novas UPAs, não tem como você fechar os olhos. Nós precisamos atender os nossos distritos estão abandonados. A realidade é essa, a gente precisa atender o Baixo Madeira. Como que tu pode achar normal que hoje dentro da nossa cidade existam pessoas que não têm acesso à água porque não tem água no bairro, porque não tem poço artesiano? Como que você pode achar humano os distritos, o Baixo Madeira, não ter água porque não teve capacidade de perfurar poços artesianos lá? Então, o poder público foi ineficiente, foi falho. E o que quer que hoje a gente precise fazer, apoiar, que for correto, que esteja dentro da legalidade, para que o nosso cidadão tenha de volta os altíssimos impostos que são pagos para o poder público, que o cidadão porto-velhense não viu, durante todos esses anos, décadas, não viu acontecer, a gente vai fazer. Eu não tenho visto assim que o prefeito tem tido problema, ele tem ouvido, ele tem ido dar satisfação em reuniões, ele tem ido ouvir sugestões. Ontem mesmo eu estava em uma reunião na prefeitura, né, onde tinha o setor produtivo para dar sugestões à gestão municipal e a gestão para ouvir o setor produtivo e dizer o que pretende fazer que vá atingir o setor e que o setor possa ter algum tipo de participação. Então, assim, eu achei uma coisa diferente.
né? E se o caminhar realmente para que todas essas buscas se transformem em soluções, eu acredito que Porto Velho tem muito a ganhar. E o meu propósito como vereadora não é ser pedra de tropeço de ninguém, em especial não ser pedra de tropeço do cidadão e nem de nenhuma gestão. O meu papel como vereador é propor o melhor para o cidadão e fiscalizar a gestão para que entregue o melhor para o cidadão. E eu acho que todo vereador fazendo isso, a gente vai ter a melhor história para Porto Velho daqui para frente. Ontem eu tive uma reunião com a vice-prefeita e eu falei para ela, vice, eu vejo que nós podemos fazer história para o futuro. Para o futuro não é pensar hoje em simplesmente resolver um problema pontual agora. É pensar no amanhã, é pensar nas futuras gerações que vêm de Porto Velho. É pensar naquele menino que depois da aula ele não tem o que fazer. Pensar naquele menino que está aí para ser captado pelo tráfico de drogas e acabar com a vida dele antes dos 30 anos de idade. É pensar naquela menina que vai entrar para a prostituição, vai fazer filhos sem pai. Então, assim, é mudar a realidade a médio e longo prazo, né? De imediato nem sempre vai ser gostoso, nem sempre vai ser fácil, nem sempre vai ser bem aceito, mas você tem que ter uma visão a médio e longo prazo. Acho que todo gestor, acho que todo vereador tem que pensar a médio e longo prazo. Porque se você pensar em imediatismo, vai pensar em reeleição, vai pensar em atender A e atender B, situações A e B, e não vai pensar a médio e longo prazo, você não está fazendo o que realmente o político tem que fazer, que é trabalhar para um futuro melhor.